Alguém aí já se perguntou como é que se transforma uma ideia simples em uma criação espetacular feita por IA? Bom, nesta análise, a gente vai desvendar o caminho para dar instruções bem precisas e conseguir resultados que são, uau, realmente incríveis. A diferença entre um resultado qualquer e um resultado genial está toda aqui, ó, no prompt. Um gato pode ser qualquer coisa, né? Agora, um gato persa mal-humorado em Marte, estilo retrofuturista, poxa, isso já é uma história. E a chave para contar essa história é uma só: especificidade. A boa notícia é que esse controle todo não é nenhum mistério não. A chave é parar de só pedir e começar de fato a orientar a IA de forma intencional. E sim, existe uma estrutura para fazer exatamente isso. Então, o nosso roteiro de hoje, que a gente está chamando de trilha da criação, é bem direto. Vamos entender o que é essa tal de trilha, depois construir a base de um bom prompt, adicionar contexto e estilo, e lá no final, falar um pouco sobre prática e uso responsável. Ok, primeira sessão. O que é a trilha? Vamos entender como essa ideia funciona como se fosse um caminho mesmo, para chegar em criações mais ricas e com mais intenção. O melhor jeito de pensar na trilha da criação é como se fosse um kit de ferramentas, sabe? Em vez de ter só um martelo, agora a gente passa a ter chaves de fenda, alicates, fita métrica, tudo para transformar ideias abstratas em instruções que a inteligência artificial consegue de fato entender e executar com precisão. No fundo, o objetivo aqui é bem simples: diminuir a frustração e aumentar o controle. Quanto mais específicas forem as solicitações, mais o resultado final vai ficar parecido com aquela visão original que a gente tinha na cabeça. Vamos para a segunda sessão, a fundação do prompt. Pensa nisso aqui como os pilares essenciais, a base onde toda grande criação de IA é construída. Esses 4 elementos são tipo os blocos de montar de um prompt que funciona de verdade. Primeiro, definimos o assunto, ou seja, o que. Depois, damos um papel para a IA, quem ela deve ser. Em seguida, uma ação, o que fazer. E, por fim, o tipo criativo. Vamos olhar cada um deles. Tudo começa com o assunto. Ele é o coração do pedido, o protagonista da história. Pode ser um dragão, uma cidade futurista ou até um conceito abstrato como a solidão. Definir o assunto é sempre o primeiro passo. É o centro de tudo. Logo em seguida, a gente atribui um papel. E isso é muito poderoso porque diz para a IA como ela deve pensar. Pedir um texto para um roteirista de cinema vai trazer um resultado totalmente diferente de pedir o mesmo texto para um jornalista investigativo. O papel define a perspectiva, o tom, o estilo. E agora, a ação. Esse aqui é o verbo, a instrução direta. A IA deve criar, resumir, escrever um poema, gerar uma imagem. Uma ação bem clara e específica, tipo, escreva um diálogo, é muito mais eficaz do que um vago fale sobre. E é aqui que a mágica começa a acontecer, quando a gente junta tudo. Assunto, um robô. Papel, um contador de histórias. Ação, escreva um pequeno verso. De repente, a IA não está só recebendo um tópico, mas sim uma identidade e uma missão. Terceira sessão, adicionando um mundo e contexto. Com a nossa base prontinha, agora é hora de construir o ambiente, sabe? O mundo onde a nossa criação vai existir. Contexto, lugar e hora são esses os elementos que dão profundidade. Eles respondem às perguntas onde e quando, e acabam transportando a nossa ideia para um cenário bem específico, deixando a cena muito mais rica para a IA interpretar. Olha só a diferença que isso faz. O nosso robô agora não está mais flutuando no vácuo. Ele está numa lanchonete retrofuturista, e ainda por cima, tarde da noite. Com só 2 informações a mais, uma imagem muito mais viva e cheia de potencial para uma história já se forma na cabeça. Quarta sessão, definindo estilo e emoção. A gente já tem o que, o onde e o quando. Agora, vamos definir o como, dando uma personalidade única para a nossa criação. Aqui são os toques finais, o acabamento. O estilo define a estética. A atuação injeta emoção. O equipamento simula o meio, tipo uma câmera específica. E o formato determina como o resultado final vai ser entregue. É o nosso controle de qualidade criativo. E aqui está, o resultado final. A gente partiu de um robô e chegou em como um fotógrafo profissional cria uma foto de um robô triste em uma lanchonete retrofuturista tarde da noite usando uma lente 35mm. Cada palavrinha aí tem uma função, transformando uma ideia simples numa instrução precisa e cheia de emoção. E chegamos na quinta e última sessão, prática e responsabilidade. Porque veja bem, saber construir o prompt é metade da jornada. A outra metade, que é tão importante quanto, é entender a relação entre o jogo da criação e a responsabilidade de quem cria.
Tá, e como praticar tudo isso? Um jeito bem divertido é com o Mood Board Game. Ele é um jogo colaborativo que foi pensado justamente para ajudar qualquer pessoa a dominar essa estrutura de um jeito criativo. A ideia toda é transformar a teoria em prática. Em vez de só ficar estudando, os participantes jogam, colaboram, constroem juntos um painel de inspiração e com isso aprendem a refinar os pedidos de um jeito sistemático e, o melhor, divertido. Isso nos leva à lição talvez mais importante de todas. Aqui está bem no centro do uso responsável da IA. Essa citação que está na tela diz tudo. A responsabilidade final pela curadoria, pela verificação e pelos direitos autorais, ela permanece sempre com o ser humano. É fundamental ter isso muito claro. A IA generativa não é uma fonte da verdade. Ela pode inventar coisas, pode plagiar conteúdo ou espalhar erros. Por isso, a regra de ouro é sempre verificar, editar e assumir a responsabilidade pelo conteúdo final. Agora, a ferramenta está aí. O controle sobre a criatividade da IA não é mais um mistério. É uma trilha a ser seguida. A única pergunta que fica é essa que está na tela. A próxima grande criação vai começar com qual palavra?